Pessoal, hoje eu vou querer falar para vocês sobre ressonância, tá? De sistema mecânico. Então vamos fazer uma experiência aqui. É o seguinte, eu tenho um sistema massa-mola, né? Tenho uma mola e uma massa aqui embaixo e vou chacoalhar, tá? Quando eu dou uma batida nessa massa aqui, esse sistema vai oscilar. Você pode fazer essa montagem. Pega uma espiral dessa de caderno, mesmo daquela de plástico, funciona. E coloca um pezinho, segura assim, você bate, aquilo vai oscilar, tá certo? Só tem que esse sistema aqui, ele vai oscilar e vai diminuindo a amplitude de oscilação. Por quê? Porque tem um certo amortecimento do ar. Tá legal? Mas acontece uma outra coisa interessante aqui. Esse sistema ele vai oscilar numa frequência característica dele, numa frequência natural dele. Então quando eu bato, ele oscila, mas ele oscila numa frequência que vai depender da massa e da constante da mola. Esse sistema aqui é parecido com um pêndulo também. Um pêndulo, vocês lembram lá, né? Quando eu coloco ele para oscilar, ele oscila, mas ele oscila numa frequência característica dele, né? Que no caso do pêndulo depende do comprimento do pêndulo. Agora vamos ver o seguinte, se eu pego um sistema desse tipo aqui e faço ele oscilar nessa frequência natural dele, o que acontece? Como é que eu posso fazer isso? Eu posso fazer a seguinte coisa, eu vou colocar um motor aqui agora, que esse motor vai girar e vai fazer com que esse êmbolo aqui vá para cima e para baixo e vai chacoalhar esse cara. Só tem que agora eu vou ajustar essa frequência de oscilação, que eu estou forçando o meu sistema a oscilar na frequência natural dele, na frequência que ele gosta de oscilar. E vou observar essa amplitude. O que você vai observar se você for mudando a frequência, Então, não, tem uma hora que essa amplitude dispara, essa amplitude fica muito grande para uma determinada frequência. Depois, se você continuar aumentando a frequência de oscilação, essa amplitude vai diminuir. Isso aqui é o que se chama de frequência de ressonância. É quando você está fazendo um sistema mecânico ou um sistema elétrico, eu vou mostrar isso futuramente para vocês, oscilar na frequência natural dele. Quando você faz isso, a amplitude de oscilação aumenta drasticamente. Tá legal? Então, eu vou trocar agora o meu sistema massa-mola e vou utilizar um diapasão, tá? Isso aqui é muito parecido com o sistema massa-mola, isso também oscila. Quando eu venho e bato aqui, tá com esse martelinho, se eu pegar esse martelinho e bater aqui no meu diapasão, o que eu vou observar é isso. Esse sisteminha aqui vai chacoalhar, isso aqui vai chacoalhar, vai ser amplificado por essa caixa e vai gerar uma onda de pressão. E nós vamos escutar isso. Tá legal? Então é o seguinte, tá? Eu vou bater nesse cara. Esse cara aqui, esse diapasão, esse sisteminha aqui, ele foi construído para oscilar numa frequência de 440 Hz, tá? Então eu vou bater nele aqui e nós vamos escutar esse som de 440 Hz. Esse é o som de 440 Hz. Se eu segurar aqui, para, tá? Vamos observar isso agora lá no nosso osciloscópio. Eu estou com outro diapasão aqui, eu vou até colocar esse cara, eu vou tirar esse cara daqui de perto, vou colocar ele para cá, senão ele pode me atrapalhar. Estou com esse diapasão então aqui, tá? Agora vamos observar isso no osciloscópio, tá? Aquele osciloscópio lá. Então eu estou com o meu osciloscópio aqui, ele já está ligado no meu microfone, e eu vou fazer esse sisteminha oscilar. Tá aqui, vou desligar o osciloscópio, tá aqui. Então isso aqui é a frequência de oscilação. Vamos medir essa frequência aqui com o nosso osciloscópio. Então eu venho aqui, cursor, tempo. Opa, tempo tá aqui. Então tá aqui, ó. O máximo tá aqui e o outro tá aqui, ó. Dá 437 Hz. Se eu ampliar essa onda e fosse medir, ia dar bem mais próximo de 440, tá? Esse sistema aqui é em 440, tá legal? Agora vamos olhar a transformada de Fourier com o sisteminha que a gente tem aqui que calcula a FFT, pra gente ver. Então eu vou bater nesse cara aqui, vou ativar aqui de novo o meu osciloscópio, vou bater aqui, ó, e vou passar aqui para ver a transformada de Fourier. Ela já está aqui, ó. Eu já testei antes, ela já está nessa frequência, tá? Então vocês observem que esse pico aqui, essas oscilações é minha voz. Esse pico aqui do diapasão está em torno de 440 Hz, tá? Eu vou bater de novo e não vou falar. Tá? Tá ali. A frequência de oscilação desses sistemas, ela pode ser escrita dessa maneira.
é 1 sobre 2π, raiz de K. K é a constante de oscilação da mola, a constante de oscilação do diapasão. E M é a massa do meu diapasão. Mudar essa constante aqui, agora vai ser difícil, tá? Eu posso mudar a massa e ver o que acontece. Então, se eu olhar aqui nessa expressão, quando eu mudo a massa, a frequência deve diminuir. Tá? Como é que eu posso mudar a massa do meu sisteminha? É colocar isso aqui, ó. Tá? Eu tenho aqui, vou colocar aqui, ó. Tá? Vou colocar aqui e vou bater e vou olhar aqui no meu osciloscópio. Tá? Então, eu aumentei a massa, a frequência tem que ter diminuído. Vamos ver se isso é verdade. A frequência está mais aqui embaixo. Se eu tirar aqui, né, vai dar em cima da linha amarela. Ó. Tá? Então, aqui, ó, eu mudei a frequência de oscilação do meu sistema. Tá certo? Tá legal. Mas eu quero mostrar mais uma outra coisa também que é muito interessante. O que acontece, né, se eu colocar um outro diapasão aqui, tá certo? Se eu colocar 2 diapasões, um próximo do outro. Então eu tenho esse cara aqui, tá? E agora vocês já vão entender porque eu tirei ele aqui da mesa e coloquei ele longe. Vou colocar esse cara aqui. Esses 2 diapasões, eles têm a mesma frequência. Então é o seguinte, quando eu bater nesse cara aqui, esse cara vai oscilar. Essa onda sonora vai chegar aqui e vai fazer com que esse cara oscile. E esse cara vai ficar oscilando sem eu ter batido nele. Então aqui eu tenho um processo de transferência de energia mecânica, energia de vibração. Tá? Então vamos ver se isso é verdade. Eu vou bater aqui e depois eu vou segurar aqui e a gente vai continuar escutando o som aqui. Tá? Então eu vou bater aqui, ó. Esse cara está oscilando. Se eu segurar aqui, ó, morreu. Então os 2 morreram. Tá? Então eu consigo transferir energia de um sistema que oscila para um outro se os 2 estiverem sintonizados, estiverem com a mesma frequência. Como é que eu posso verificar isso? Eu posso alterar um deles. Eu vou colocar uma massinha aqui. Agora eu mudei a frequência de ressonância desse cara. Tá? Lembra? Ele correu para baixa frequência. Eu vou bater nesse cara aqui, ó. Agora, vamos ver se a gente escuta alguma coisa quando eu segurar esse cara aqui, tá? Então eu vou bater aqui, ó. Nada, porque eu mudei essa frequência. Esse processo, tá certo? Você utiliza com ondas sonoras, mas você pode utilizar isso com onda eletromagnética. É assim que funciona o seu rádio lá. A estação transmissora é um gerador de onda, não onda mecânica, não onda sonora, onda eletromagnética. Ele vai gerar uma frequência que lá no seu rádio vai ter um sistema oscilante, que não é um diapasão, é um circuito RLC, que vai detectar essa onda. E aí você vai escutar o som. Se você quiser captar uma outra estação, o que você faz? Você muda a frequência. Mudar a frequência é equivalente a mudar a massinha aqui, e eu poderia detectar um outro diapasão aqui. Então esses sistemas que oscilam conseguem transferir energia de um para o outro, desde que esses tenham a mesma frequência. Isso é válido tanto para a onda sonora quanto para a onda eletromagnética. Futuramente eu vou mostrar para vocês isso com onda eletromagnética. Tá? Então, muito obrigado e até a próxima.